A Academia PPK está aqui no consultório da doutora Ana Lúcia Sayeg, em São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho mais da importância dos tratamentos para a área íntima após o câncer. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Deixa eu só colocar para vocês entenderem como é que a gente chega nisso, para poder falar assim, não chegar logo no tratamento. Hoje, para mim, a minha área é mastologia, então eu trato paciente com câncer de mama. Meu filho faz câncer pélvico, é oncopélvico, e a gente vê a necessidade não só de estar no consultório no dia a dia e ver como é difícil o pós, que essa paciente hoje, como fosse um diabetes, você não vai morrer do diabetes, você não vai morrer do câncer, mas você vai viver, você vai ter seu parceiro, você vai ter sua vida, como é que vai ser seu dia a dia após isso? Então é muito complicado porque as pessoas acham que já morreu, é uma sentença de morte e que não vai passar daí em diante. Faz parte da gente aqui olhar esse outro lado também. Não é só lá assim, olha, deu cura no seu câncer de mama ou está estabilizado, mas como você está? Como é que está seu parceiro? Como é que está a sua vida sexual? Como é que está a sua vida da parte do dia a dia? Então é importante olhar esse outro lado também dessa paciente. E foi aí que a gente sentiu essa dificuldade nos parceiros que a gente tem, que todo mundo acabava ali, acabou a consulta, acabou, o ginecologista não entrava porque tinha medo de tratar, o oncologista nada contra eles, mas eles não podem usar nada, então ficava no óleo de coco, no óleozinho essencial e não nada, e essa paciente chegava aqui para mim com metástase na parte do mediastino, fazendo, e aí vinha o parceiro falando assim, doutora, eu quero ter atividade sexual com a minha mulher, ela não deixa encostar. E ela falou assim, mas pode encontrar qualquer outra pessoa, estou morrendo, você tem que me respeitar. E ele vira para mim e fala assim, não, mas eu amo ela, eu quero ter ela um pouquinho só, porque ela está morrendo na minha mão. Será que eu não posso ainda encostar porque dói? Aqui quando eu chego está ressecado e eu não quero fazer ela ficar triste nem nada, não é porque eu quero ser homem, eu quero ficar perto dela. É a hora que você vai chegar, vai fazer uma tecnologia, vai fazer melhorar, a gente acha que talvez ela não chegue no final dessa tecnologia, porque ela vai morrer antes, por causa que está um pouco avançado o câncer dela, passa 2 vezes, 3 vezes, chega eles chorando, que conseguiram ter uma atividade sexual, e passa 1 ano e meio, essa paciente não morre e está feliz. E começou a correr, e começou a fazer algumas coisas, por quê? Ela deu outro foco de vida dela, não é só o foco que era o câncer, só a quimioterapia, só a radioterapia. Tem o quê? Tem minha vida ainda. Não é questão que a tecnologia ela acordou ela para poder fazer as outras coisas. Então, não é questão que todo mundo tem que fazer, porque é estético, ou é só porque quem tem câncer. Não. É aquela paciente que vai falar com o seu ginecologista, e hoje os ginecologistas estão abrindo a mente, a gente faz parte de uma associação que é brasileira de cosmetoginecologia regenerativa, que a gente está colocando sementinhas no Brasil inteiro, tanto que teve um curso nesse final de semana, que tinha uma pessoa só de São Paulo, porque eu sou aqui de São Paulo, tinha do Brasil inteiro, do Ceará, Paraíba. Eu fiquei tão feliz porque a gente está plantando sementinhas de fazer qual é a melhor tecnologia. Doutora, quais são as melhores tecnologias para os tratamentos? É aquela que o seu médico vai analisar, mas que vai ser melhor para você. Mas talvez é muito caro, eu não consigo chegar a isso. A partir do momento que as pacientes venham a, não é exigir, a saber que tem, a gente vai falar para os seus médicos, dos seus médicos vai falar para os seus deputados, a gente chega lá em cima. E deixa de ser estético, chega a ser regenerativo. E a gente consegue mudar a nossa vida, mas é a partir de que vem a voz de você, que venha a falar que você quer ficar melhor. Então a gente quer ser melhor. Então assim, tadinha, eu não deixo nem ela falar, mas eu deixo ela perguntar e querer falar algumas coisas que dentro desse contexto, o que você às vezes tem curiosidade, porque se você é a voz da mulher comigo. Com certeza. Né? E vou te dizer que o jeito que a doutora falou me emocionou, porque realmente eu acho que é um momento difícil da mulher, eu acho que é um momento difícil familiar, e acho que esse apoio, esse conforto que a doutora dá e essa esperança de dizer, não, vamos curtir a vida, o quanto que dá, ser feliz, aproveitar seu parceiro, aproveitar para ter uma qualidade de vida melhor. E eu acho que é por isso que a gente faz esse trabalho com tanto carinho, né? E aí todo mundo fala assim, é mágico, né? Você vai, pega a tecnologia, coloca aquele aparelhinho lá dentro da vagina e... Não é assim. Doutora Ana, quais são os resultados que as mulheres têm após os tratamentos? A gente tem etapas.
Porque o nosso organismo tomou uma radioterapia, tomou uma quimioterapia, você tinha seus hormônios, que também vai agora acelerar uma menopausa, que a paciente que já tem uma menopausa, que teve a opção de não querer ser tratada com hormônios, vai chegar nesse mesmo patamar. E aí o que acaba acontecendo? Você coloca lá uma varinha de condão e puf, te muda tudo? Não muda. Então assim, hoje a gente tem a luz, que é o laser, tem o que nem fala eletromagnético, que é a radiofrequência, tem o ultrassom, que é uma parte microfocada no local, você tem cadeiras que você senta com uma bobina de Tesla que você muda o local. Isso vai fazer o quê para essa paciente? Ela vai começar a fazer que nem fosse um tecido todo amassado, todo danado, e você corta e vai fazer patchwork. Qual que está melhor aqui, qual que está melhor aqui, você vai reorganizar. Só que dá tempo, você tem que cortar o tecido, tem que fazer não sei o quê. Como é que vai fazer o tecido? A luz, a energia, vai mudar aquela celulinha, aquele fibroblasto que está todo, vai puxar a aguinha, vai puxar um vaso, vai melhorar, que nem fosse um rio, e vai começar a plantação a ficar melhor, começa a crescer o endométrio naquele local, e aí o que vai acontecer? Você muda o pH da sua vagina, você muda o ambiente dela. Então aquela infecção urinária de repetição que você tinha, começa a diminuir, porque quem que vai ficar povoando lá? As bactérias que são boazinhas, as bactérias que são legais, vai começar o pH da vagina a ser legal, você começa a ter a umidade local, e aí o que isso significa? Você deixa de ter aquela vontade de fazer xixi, você sai correndo, você vai pular, vai perder o xixi, você vai começar a fazer com que você não tenha que ficar tomando tantos antibióticos, você acaba também podendo ter a sua atividade sexual, porque cada vez que tinha atividade sexual era uma infecção urinária. Atividade sexual, então não vou fazer mais. Aí vou fazer dói, vou pôr lubrificante. Enche tanto de lubrificante que coitado do pipiu vai que não consegue nem fazer mais nada. Aí também não tem condição, tem que ter um bom senso. E agora vamos falar sobre os cosméticos? Se você vai na farmácia, você tem um monte que você não sabe o que vai ser melhor ou não. Tem para clareamento, tem para poder melhorar a lubrificação. Como assim? Eu gosto um pouco da estética, mas eu sou mais da parte regenerativa. Hoje a gente usa bastante cosméticos que são para poder fazer com que a vulva não fique tão escura. Você imagina seu rosto, o seu tipo de pele, pós uma gestação ou pós pegar um sol, que você fica manchada aqui. A minha vulva é igual. Temos que lembrar uma coisa, vulva e vagina. A gente sempre diz, deixa eu fazer um parêntese, vulva é a parte de fora. Vagina é a parte interna. Então todo mundo coloca tudo como vagina. E vagina, ela tem uma outra mucosa igual de dentro da boca. A vulva, a parte de fora, é igual ao meu rosto. É interessante a gente falar porque todo mundo acha que lá dentro, na vagina, a gente tem lubrificantes, tem hidratantes, e você tem também, na hora da parte de ter relação, você tem também cremes que são tratamento com hormônio, isso intravaginal. Na parte externa, o que você tem? Para clarear, para hidratar, e também tem o seguinte, a gente tem pelos fora. E os pelos, não precisa falar, mas eles vão embranquecendo. A gente vai fazendo luzes com o tempo, eles vão clareando. Eu não sei por quê, que eles vão também ficando. E as mulheres têm duas opções. Ou elas querem fazer uma tintura, que é o mesmo que usa a rena ou usa para sobrancelha, ou elas depilam tudo. A hora que depila tudo, a tadinha ficou careca. A depilação a laser. Eu adoro a depilação laser. O que acontece da depilação a laser é o seguinte... Vai chegar uma época que todo mundo vai querer cabelo de novo, vai ter que reimplantar, não sei o que vai acontecer. Mas o que acaba acontecendo? Paciente que tem muita foliculite, que você tem inflamação em cada pelinho, e aquela abrasão, você tem um calor, aquilo lá, com o tempo, vai fazendo com que esse calor hiperpigmenta, que nem o sol que você toma, e acaba também machucando a pele. Isso é depilação, a cera, por exemplo. A cera. Ou a laser, você hoje tem vários tipos de laser. Não é todo mundo é o mesmo laser. Então você tem um laser de alexandrita que você tem um parâmetro que a luz segue a melanina até chegar lá e estourar o bulbo. Então isso ajuda muito em pacientes que têm hidroadenite, que fica com inflamação, e também para escurecimento. Porque o bulbo é preto. E quando ele tem melanina,
ele tem do lado as amiguinhas dele, que são os melanócitos, que é uma célula nervosinha, que acaba ficando escuro também. Então, quando você destrói, querendo ou não, você diminui a quantidade de melanócitos que você tem no local, então clareia a vulva, que acaba sendo uma coisa que ela não esperava, mas acaba sendo pelos pelos indesejáveis, acaba fazendo. Hoje você tem vários aparelhos, você tem também luz pulsada que fala, eu fiz e volta, eu fiz e volta. Uns pelos. Depende se você destrói ou não o bulbo. Então, acaba sendo hoje, cada vez tem mais aparelhos sofisticados. Eu tenho, não é a parte que a gente faz, é mais a dermatologia, mas a gente acaba entrando junto na parte que regenera um pouco a vulva, principalmente depois que saíram os pelos, fica ela sem a proteção. Isso eu ia te perguntar. Eu li sobre isso, que talvez essa retirada total dos pelos, que todas as mulheres estão fazendo, pode causar alguma sensibilidade maior? Você vai ter atrito, né? Então, o que acaba acontecendo? Todo mundo compra creme caríssimo para o rosto. Esquecem dela. Isso é uma coisa que a gente fala, Pelo amor né? de Deus, não me esqueçam dela. Ela é tão importante, ela é mais cara do que a cara. Ela é linda, gente. E é pra você, pode ser que ninguém veja, mas é pra você. Então tem que hidratar, tem que às vezes colocar, hoje tem cremes que você pode mandar manipular, tem cremes prontos que você compra nas redes de farmácia, mas tem que hidratar. E internamente, hoje, você tem derivados do ácido hialurônico, também tem essa parte de hidratação. Aí vai caindo. Aí vocês já escutaram, todo mundo já escutou. Precisa passar Radiesse, precisa passar Sculptra. A gente faz isso lá embaixo também. Também. E fica por quê? Você hidrata, você regenera a parte externa. Não é questão que você vai preencher, vai deixar fofão. Mas você faz de novo. A tecnologia faz, a radiofrequência faz isso. Hoje todo mundo fala assim, aquele faz né? Que eles falam ultraforma, não sei o que. A gente faz também ultrassom microfocado na vulva, que também levanta e também dá qualidade na pele. Então hoje tem múltiplas coisas. Converse com o seu médico, faça ele estudar essa parte também, que ele vai entrar no mundo que ele vai amar. E doutora, acho que é muito importante, né, já que a doutora está falando desses cuidados todos que a gente tem com o rosto, com a pele, não esquecer que se a gente envelhece no rosto, a gente também envelhece lá embaixo, né? A gente não quer saber disso, mas é verdade. Triste, mas é verdade. A gente não precisa contar, né? O marido nunca vai saber, porque graças a Deus a calça soube antes, né? A gente põe a calça, agora que nem fala, antes dava de vestido que ventilava um pouquinho. Agora é calça, calcinha e vai pondo, ainda põe aquelas... Meia calça. Para poder fazer assim, tightening, né? Você faz assim, coitada, ela quer respirar. Ela quer. Pelo amor de Deus, gente, durmam sem calcinha. Se eu tiver que pedir uma coisa aqui, areja ela na hora de dormir. Ela ama, não entra pulga lá dentro. Ela ama dormir ventilada. Dormem sem nada. Vamos falar da hipertrofia. Aí fala assim, o que é normal, o que não é normal? Aí eu estava em Londres uma vez, e aí a gente vai todo em congressos de cosmetoginecologia, e eu falei assim, e lá em Londres é muito forte isso, sabe? E eles fizeram toda uma propaganda do que a mulher é normal ou não. E aqui eu peguei, tem aquele painel das vulvas que eles fizeram moldes com gesso e puseram quase 400 vulvas diferentes. Nenhuma igual a outra. E assim... E aí eu peguei esse livro que eles escolheram mulheres que amavam suas vulvas e que tiraram foto e fizeram um livro disso, porque você vê que é até como se fosse uma concha, e aí tem até piercing, tem até... E você fala assim, tem paciente que fala assim, olha, a minha é feia. Nossa, a minha é melhor que essa. Nossa, é muito melhor. Oi, nossa, é assim? E ela tá feliz? Nossa, é mesmo? Então assim, o que é ser grande, o que é ser pequena? O que é o normal ou não é normal? Quando tá com o nariz desse tamanho, mas você tá feliz? Lá quem vai olhar? É você, o seu parceiro? O que lhe incomoda? Se às vezes vem uma paciente aqui pra mim, ela pode estar um dumbo lá embaixo. Tá tudo bem? Te machuca alguma coisa? Nada. Você não tem que incitar que essa paciente esteja de alterada. Sim.
Mas às vezes elas vêm. Se ela tem dores. Elas né? vêm, às vezes a irmã que chama ela, nossa, você parece um Dumbo, você parece um Nemo, você tem um só, não tem o outro. Nossa, que coisa engraçada. Se é assim mesmo, puxa. E criança é malvada, né? Então isso já vem às vezes de criança puxando isso daqui. Quando chega no adulto, aí fala, doutora, tá errado. Tinha uma que queria fazer de qualquer jeito a cirurgia. Arranjou um namorado que o fetiche dele era aquele. Eu ficava desse tamanho, parecia uma asa delta. Doutor, ele ama isso. Eu falei, viu como foi bom você não ter feito? E aquelas que fizeram assim. Ai, doutora, isso me incomoda tanto, faz anos que incomoda. Eu queria fazer. Depois falei assim, por que eu não fiz antes? Por que é aquilo? Então, é cada um. É para você. O que é? Como te incomoda isso? Tem classificações? Tem classificações, isso é para nós. Ah, mas que idade tem que ser? A gente tem que respeitar a maturidade daquela pessoa. Não adianta pegar, é lógico que às vezes tem criança de 13, 14 anos que tem às vezes uma hipertrofia tão absurda que chega a ficar no meio da coxa. Aquilo não dá para ela sobreviver, para na higiene e tudo. Aí é bom senso. Mas não é questão que vai fazer para todas as crianças. Então, a gente tem que ter a maturidade, pelo menos ter 18 anos. Aquela pessoa está de bem com ela, você conversa com ela. Você nunca faz de imediato, você espera ela pensar. Vai para sua casa, vê se é isso que você está. Se você faz de ímpeto, a chance de você se arrepender é muito grande. E hoje você tira um problema e cria outro. Sim. A autoimagem. Então a gente tem que muito ver essa pessoa por detrás dela. Então quando vem te pedir que você acha que isso daqui não está, converse com o seu médico, converse com o seu parceiro, vê você mesmo. Tem pacientes que nem contam para o parceiro. Então a hipertrofia é o excesso dos pequenos lábios? A gente fala assim, pequeno. Quem que é o pequeno? De grande ou de fora? Se ele é excesso, ele é pequeno. Põe lábio de dentro e lábio de fora. Então é o lábio interno e o lábio externo. Pode ser então, tanto um quanto o outro? Tanto um quanto o outro. Com a idade, o externo, que é a vulva, vai ficando para baixo. Você pode fazer tanto essas estimulações, quanto também fazer uma cirurgia de redução. Que às vezes, se você fazer o preenchimento, vai parecer um saco escrotal. Vai ficar muito estranho. Fica muito estranho. E tem o preenchimento também com a reposição da própria gordura do corpo, não tem? Que é fantástico. Adoro. O que acontece é que hoje todo mundo fala assim, ai, tem que fazer uma lipoaspiração. Lipoaspiração tem 1 litro, 2 litros. A gente faz biópsia de gordura, não é nem fazer lipoaspiração. Você vai pegar quanto? 100, 120 ml de gordura. Eu uso muito a gordura, mas não é por causa de preenchimento. Eu trato bastante de uma doença autoimune que chama líquen esclerotrófico. Que a gente já vai chegar nele. E aí, o que acontece? Essa gordura, ela é processada e ela vira uma célula-tronco. Então, diferentemente que antigamente faziam a retirada da gordura e já colocava direto, ela ia ficar parecendo crocante. Você ia passar a mão, parecia crocante, porque a gordura morria e ela necrosava, ficava uma pedrinha, então você passava a mão na vulva, parecia crocante. Interessante. Agora, o que a gente faz com a gordura? A gente faz um processamento dela, mistura hoje o próprio sangue dela, que é um plasma rico em fibrina, junto com essa gordura, processa, faz ser uma gordura líquida, põe junto com essa gordura mais sólida e aí injeta. Ali injeta. E aí a chance de dar esses crocantes é muito menor. E essa fração a gente injeta hoje também no clítoris, que faz melhorar toda a parte de neurônios locais, e a gente entra nessa parte aqui, que o clítoris, todo mundo quer saber, é essa pontinha, que é tudo isso aqui, ó. É toda essa parte aqui. E a hora que tem na vagina, este ponto aqui, que é a inserção da vagina, e que erroneamente falam que é o ponto G, porque é Grafenberg, mas ele não tem nada que você vai examinar, não tem nada, mas é um ponto que é a intersecção da vagina com o clitóris. O que acontece? Você injeta essa gordura ou plasma e vai fazer o quê? Melhora toda a inervação que tem aqui, a sensibilidade vai melhorar e a parte também do orgasmo melhora. Maravilhoso. E acaba sendo aqui, ela apoia a uretra também. Então, quando apoia a uretra, o que acaba acontecendo? Aquela perda urinária que tem, ela começa a diminuir, porque ela regenera. Onde você põe o tecido, ele vai pegar o tecido, que é o colágeno ali, e vai sustentar para não ter perda urinária. Então, todo mundo fala assim, o ponto G, o Oshot, que é o ponto do orgasmo.
tudo tem uma finalidade. Tem a parte também estética, mas sempre do estético você puxa para o regenerativo. Aí eu puxo para minha Doutora área. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre a atrofia vaginal e como é que a gente pode tratar. Então, atrofia a gente já nem fala mais nada, porque como atrofia parece que a gente está assim, virando uma uva passa. O que acontece é o seguinte, você imagina que você tenha um bolo de massa folhada, tá? E ele tem camadas e tem um chantilly em cima, certo? Certo. Com a falta do hormônio, o que vai acontecendo? Você vai diminuindo toda a parte hormonal que dá suporte para toda essa massa folhada, ela vai ficando quase uma folhinha só. E aí, aquela irrigação que tinha vai se secando, porque eu não tenho mais. Então, o que isso daqui acarreta na mulher? Você não tem mais as bactérias que se alimentavam de toda essa massa folhada, acaba fazendo com que você tenha as bactérias que venham oportunistas, porque quem povoa a vagina é o intestino, então vem Escherichia coli, Enterococcus, vem tudo ficar na nossa vagina. Então, o pH da vagina com atrofia, ele é básico em vez de ser ácido. Então, essa mulher vai ter corrimentos que tenham odor ruim e tenham mais probabilidade de ter infecções urinárias. Outra coisa que isso acarreta, dentro da gente, a gente é que nem um vestido drapeado. Com a falta dessas camadinhas, elas vão ficando um vestido de tubinho. A hora que entra o pênis, rasga, dói. Ela não consegue ter atividade sexual. O que acontece com a uretra? A uretra está deitada em cima da vagina, a bexiga está entrada. Se você você vai deitar numa uma rede. Essa rede cede. O que acontece com a bexiga? Ela cede. Se você tem que nem na sua caixa d'água, aquele manômetro de caixa d'água, se ele está errado, o que vai acontecer? A urina perde diretamente. Então você tem perda urinária, infecções urinárias de repetição, não consegue ter relações, acaba tendo infecção. É o apocalipse. Quais são os principais tratamentos? Olha, o principal tratamento, se você não tiver nada que te contraindique, ainda é hormônio. A reposição hormonal, a gente tem uma faixa da tua vida que você pode usar, não é a qualquer hora, eu estou com 100 anos, agora eu quero fazer. E o hormônio bioidêntico ou sintético? Todos são idênticos, iguais, porque não existe mais hormônio que é o teu. Não vão tirar o teu hormônio para pôr no outro. Todos são bioidênticos. É que tem uma coisa que chega e fala, tem que ser bioidêntico. Você tinha de éguas antes. Esses eu não gosto, que eram derivados de animais. Agora, que vem de planta, são todos bioidênticos. Então, ao da farmácia, não é só da farmácia de manipulação, também é bioidêntico. Só que a gente tem o hormônio que você toma via oral, que passa todo o teu gasto intestinal, vai ter que passar no fígado, você põe por gel, você põe intravaginal, você põe em implante, você põe em injetáveis. Você tem vários jeitos, depende de como o teu organismo vai aceitar para isso. A partir daí, o hormônio, se a paciente não pode usar hormônios, eu posso ter plantas que eu coloco dentro da vagina que vai fazer com que hidrate. Ou então eu Quais tenho... plantas? Plantas tem o promestrieno, tá certo? E às vezes os óleos que você põe. E para quem tem câncer. Para quem não tenha, você pode usar o estriol, que é da mulher gestante. Aí você usa intravaginal e ele tem uma pequena, quase nada passagem para o corpo. Então, às vezes tem paciente que não quer fazer terapia de reposição, a gente coloca intravaginal. E aí você começa a recuperar essa massa folhada. Ela foi feito trabalhos que comparam as tecnologias. Então, hoje o laser, o ultrassom e tanto também a radiofrequência, elas vão imitar o que faz o hormônio. Só que o hormônio você parou de dar, ele parou. A tecnologia, quando você dá, ele dura 1 ano. E aí você tem que fazer reforço de ano em ano. Mas os efeitos são semelhantes. Existe algum resultado de exame na mulher que muda após o Covid? Tem toda uma sintomatologia que você vai ter desde voz, desde o cheiro, coisa. Mas a gente tem chamado a atenção para nós, quando essa paciente teve Covid, nos primeiros 6 meses ela tem tido uma alteração tanto na parte do fluxo menstrual, ela tem tido ciclos irregulares e corrimentos vaginais. E a gente, quando faz o Papa Nicolau,
tem dado alterado como se fosse um vírus, que não é o HPV, porque quando eu sempre doso e o HPV está negativo. Depois de 6 meses eu repito e está negativo. Então assim, é só um parecer, não tem trabalhos que põe, mas é o nosso dia a dia que chamou a atenção para não assustarem, vocês não se assustarem às vezes a um exame alterado, que vocês não têm câncer, mas que acabou fazendo rotina, todo mundo que veio logo depois que abriram as porteiras, né? Então o que acabou acontecendo? A gente tem visto agora, e agora teve um surto bem grande em janeiro, que foi muito pontual de ver todas as pacientes que a gente estava suspeitando e agora tem mostrado que realmente tem alterado o Papa. Vamos falar sobre gases vaginais. Como é que eles acontecem? Por que incomoda as mulheres? Como é que podemos... Existe tratamento? Tem. O que acontece é o seguinte, precisa entender o porquê que aquele gás tem. Se aquela paciente tem um corrimento, que tem uma vaginose, que tem Gardnerella, tem bactérias que gostam de ar, o que acontece? Elas vão fazendo, que nem você passa em Cubatão, tem aquele cheiro. O que acontece? São bactérias que gostam de ar, então elas fazem com que solte um odor e às vezes soltam como se fosse uma sensação de gás. Na outra situação, aquela drapeado que eu estava comentando do tubo vaginal, o que acontece no pós-parto? Primeiro que você teve uma situação no pós-parto, que você tinha um hormônio absurdo, cai tudo de uma vez só, tudo, e a mulher vai amamentar. Ela vai ficar como se fosse uma menopausa durante a amamentação. Nisso daí, ela vai ter todo o colágeno caído, fora o peso que ficou 9 meses daquela gestação. Aquele tubo elástico fica... E o que acontece com esse tubo elástico? Além de ter dor na relação, porque está ressecado, ele está largo, e se o marido ou o companheiro for muito rápido, o que acontece? Ele não tem a elasticidade, que é as fibras de elastose o suficiente para conter. E aí o que ele faz? Parece que ela está soltando gases. E automaticamente, ela também, essa parede vaginal também não está segurando a bexiga, então ela tem um pouco de incontinência urinária. Quais são os melhores tratamentos? Aí eu adoro as tecnologias. E a fisioterapia também é importante? A fisioterapia é bárbara, ainda mais quando a fisioterapia tem uma conotação sexual. Porque nessa fase a mulher está esquecida, ela só pensa em ser mãe. Ela amamenta, coitado, até o cachorro vem antes do marido. E aí, minha filha, se abre a porteira para, né? O que não falta, né? São terceiros. Então, olhe seus maridos, tem que transar também. Põe o menino para dormir, tá certo? Põe a chupeta um pouco. E aí vai ter. Só que assim, você tá cheirando leite, você tá com os peitos desse tamanho, você tá com a vagina doendo, você tá sem tesão nenhum. Como é que você vai fazer isso? É a hora que a terapia que você faz com a fisioterapeuta, ela dá conotação. Olha, você existe seu genital, eu tô indo até lá para fazer isso. Gente, ela volta de novo, ela resgata. É legal, é aquela horinha que ela vai lembrar. Se ela fala assim, doutora, se eu for na fisioterapeuta, não dá tempo de ficar com meu marido. Então fica com o marido. Mas faz. Não importa como, mas faz. Nessa hora, aproveite. Doutora, vamos falar da negligência ao cuidado do câncer de mama nas idosas? Mas vamos entender também a idade das idosas, porque mudou um pouquinho também, Eu vou te dar um exemplo que vai ser fechar. Veio uma paciente de 87 anos para mim, uma portuguesa, uma gracinha, e veio com um nódulo. Aí eu falei, a senhora quer operar? Uma portuguesa, lógico, doutora. Aí mandei ela para o cardiologista, ele me ligou. Ana, você é louca? Deixa ela morrer em paz? Você tá fazendo o quê? Você não tem cabimento? Você só dá hormônio para ela e tá bom? Eu falei, Jesus, a senhora quer operar ou não? Quero. Em resumo, ela estava com 87 anos, ela me chamou para a festa de 100 anos dela e agora ela está com 104. E veio aqui no consultório, tá meio surdinha, mas ainda me abraça, me beija e fala, doutora, que bom que a senhora não escutou o cardiologista, senão eu tinha morrido de câncer de mama. Não precisa falar qual é a idade mínima. Se tem a paciente na tua frente, atenda ela como se ela tivesse a idade que ela merece ter. Não precisa fazer quando ela está na cama, ela está lá no asilo jogada com Alzheimer. Não é questão que a gente não merece dar essa atenção. Olha sua paciente. Quando ela está também lá na casa de saúde,
Oriente as cuidadoras, que várias vêm aqui. Coloque o creme vaginal para ela não ter que ficar usando fralda, para ela não precisar ficar tendo infecções de repetição, porque ela vai morrer de infecção urinária. Olhe, examine as mamas. Não é porque ela passou dos 70 anos que ela não vai ser examinada. E a paciente que tem 90 anos, se ela tem atividade sexual, dê condições para isso. Coloque seu hormônio vaginal, faça a sua tecnologia. Ela não é só tem direito de ficar usando fraldas, ela tem direito de ter a sua sexualidade e a sua vida. Porque hoje não tem limite para ter idade, tem limite a sua cabeça. Eu quero te agradecer por essa entrevista incrível para a Academia, por tanta informação, de uma forma tão clara, tão maravilhosa, incentivando as mulheres a cada vez mais se cuidar, a não deixar os tabus e os preconceitos limitar a sua vida e seguir em diante. Muito obrigada. E eu quero ser velhinha, e muito velhinha, vou para um asilo misto.